Quem aqui não gosta de ganhar uma graninha extra sem fazer nenhum esforço? Aquele dinheiro que entra na sua conta enquanto você está dormindo, viajando na praia, curtindo a família e os amigos. E se eu te falar que os rendimentos serão em dólares? Calma que não é nada de aplicativo no celular ou pirâmide, etc. Estamos falando da famosa renda passiva, gerada pelos investimentos em ETFs da Bolsa Americana. Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vou te apresentar 3 opções de ETFs da Bolsa Americana que podem te ajudar a alcançar essa tão sonhada renda passiva. E o terceiro é o melhor para quem é fã de dividendos, então fica até o final. Se você está começando a investir agora, também é uma ótima opção porque os ETFs são como uma cesta de ações que deve imitar um índice. Por exemplo, na nossa bolsa de valores, o índice Ibovespa pode também representar um país, uma região, um setor. Para ter uma ideia assim, o de tecnologia, por exemplo, e que você já pode desde o início diversificar e assim diminuir o risco do seu investimento, que é essencial no longo prazo. E o primeiro ETF que vou comentar é provavelmente um dos mais seguros do mundo, porque é muito improvável que as empresas nessa lista quebrem. É o VOO, ou VU, que é o fundo que busca representar o índice S&P 500, que é uma cesta com as 500 maiores e mais lucrativas empresas dos Estados Unidos. Por exemplo, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Visa, Microsoft, Apple, entre outras. Somente para dar uma ideia da diversificação, isso representa 80% do valor de mercado total das empresas americanas listadas em bolsa. O setor de tecnologia é o que possui o maior peso no índice, seguido por serviços de saúde, bens de consumo, serviços financeiros e energia. Em relação ao VU, ele foi lançado em 2010 pela Vanguard, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo. Esse ETF tem um preço na data da gravação de quase $380. Mas pode ficar tranquilo, que você pode comprar no fracionário, que possibilita que compre uma pequena parte do ETF, o que deixa ainda mais acessível o investimento para quem está começando. E a taxa de administração é apenas 0,03%, seguramente uma das mais baixas do mercado. Eles gerenciam uma carteira de 287 bilhões de dólares. Seu desempenho histórico deu um retorno médio em torno de 12%, isso nos últimos 10 anos, apesar que nesses últimos 12 meses caiu quase 6%, isso por causa da inflação e também os juros altos nos Estados Unidos. E as empresas de tecnologia e as de consumo foram as mais impactadas, mas já apresenta uma performance positiva em 2023 com 7,5%. Quando olhamos sua distribuição de dividendos, ela é trimestral e é bastante previsível. E o mesmo vemos quando estão agrupados os anos. Se a gente olha os detalhes das datas de pagamento, eles costumam fazer entre a última e a primeira semana a cada 3 meses. Aqui vale comentar que além do VU tem a SPY e IVV, que são 3 ETFs que buscam replicar o desempenho do mesmo índice S&P 500. Qual que é a diferença então entre esses 3 ETFs? Pequenas diferenças na taxa de administração e 3 gestoras grandes e reconhecidas por trás, mas idênticos no objetivo. Hoje, nos Estados Unidos, os fundos de investimento com gestão ativa, ou seja, tem um gestor profissional com uma equipe gigantesca de analistas por trás desse fundo, em torno da metade deles, 48,92%, conseguiram superar o S&P 500. Isto nesse ano, em que o índice teve uma das piores performances desde 2008. Então foi um ano fora do normal. Quando olhamos os últimos 10 anos, a situação é mais evidente. Somente 1 em cada 10 de gestão ativa superou o índice. E se olharmos no horizonte de 15 anos, somente 6,60% conseguiram bater o S&P 500. Você imagina, entre 6 e 7 fundos de cada 100 conseguem superar ETFs como o VU. E aproveita para não perder mais vídeos como esse e se inscreve no canal. O segundo ETF é o VNQ, outro fundo administrado pela Vanguard. Ele foi criado em 2004 e replica o fundo de índice de REITs dos Estados Unidos. Os REITs seriam um primo distante dos fundos imobiliários aqui no Brasil, mas são empresas que investem em ativos imobiliários e distribuem quase todo o resultado através dos dividendos, no mínimo 90%. O VNQ tem em torno de 180 REITs com empresas imobiliárias em logística, como a Prologis,
American Tower e Crowcastle, que são empresas de infraestrutura com torres de celular, redes de fibra óticas. Public Storage, que é uma empresa de armazenamento tanto pessoal quanto comercial. Ela tem mais de 2.500 instalações no mundo inteiro. Ainda no VNQ, tem outras empresas no ramo de data centers, edifícios de escritórios, redes de hotéis, shopping centers, hospitais, entre outros. Este ETF reflete o desempenho de cerca de 2/3 do mercado imobiliário nos Estados Unidos. O valor da ação está em torno de $82 e sua taxa de administração também é baixa, em 0,12%. Tem mais de 32 bilhões de dólares na sua gestão. Ele é um dos maiores ETFs imobiliários dos Estados Unidos. Seu desempenho foi em média 5,24% nos últimos 10 anos. 2022 foi um ano difícil pela economia americana, mas este ano já tem uma performance positiva. Quando olhamos os dividendos, ele tem uma distribuição trimestral. Você vê que normalmente no fim do ano tem um aumento no pagamento dos rendimentos, mas quando vemos o total por ano, está entre 3 e 3,30 dólares por ano, e as datas de pagamento entre os dias 28 a 30 a cada trimestre. Seu último dividendo trimestral foi de 77 centavos de dólar. O terceiro ETF para os que são fãs de dividendos é o NOBL. É um fundo de outra administradora, a ProShares. Ele foi criado em 2013 e é um ETF que segue o índice Dividend Aristocrats, ou que seria aristocratas de dividendos. São empresas que aumentaram seus dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos. Isso significa que o NOBL inclui empresas com histórico de dividendos consistentes e confiáveis. São 66 empresas no total e todas com o mesmo peso. Empresas como McDonald's, Walmart, AT&T, entre outras. Investir nesses ETFs pode ser uma opção interessante para quem busca uma renda passiva consistente, já que as empresas incluídas no índice têm um histórico de aumentos anuais de dividendos. Além disso, o NOBL tem baixa volatilidade, o que pode ajudar a reduzir o risco de perda de capital. As cotas têm um valor aproximado de $91 e a taxa de administração também relativamente baixa, de 0,35%. Gerencia uma carteira de 11 bilhões de dólares. Seu desempenho foi de 10,22% nos últimos 5 anos. No último ano, sua cota caiu 3,92%, mas já mostra uma pequena recuperação neste ano. Seus dividendos também são pagos trimestralmente, e assim como o VNQ, em dezembro é o período mais forte de distribuição, e aumentou seus dividendos ano após ano, com exceção em 2022, uma pequena diminuição, e 2023, que estamos apenas começando, né? E vendo a data de distribuição dos dividendos, normalmente no fim de cada trimestre. Seu último pagamento foi de 35 centavos de dólar. Este ETF tem como objetivo garantir que nenhum setor ultrapasse 30% do índice, mantendo assim uma boa diversificação em todos os segmentos da economia. Mas se você deseja saber mais sobre ETFs que agora pagam dividendos no Brasil, veja esse vídeo aqui. Isso é novidade aqui, hein? Começou esse ano.